Você já deve ter escutado, ao menos uma vez na vida, o nome de Nikola Tesla. Ele era inventor, engenheiro elétrico e físico, e ficou muito famoso pelas contribuições que fez para a humanidade, principalmente por causa do projeto do sistema de eletricidade de corrente alternada. Mas ele era muito mais do que um inventor. Tesla era considerado um gênio. Por isso, a gente resolveu trazer mais alguns fatos e curiosidades sobre o gênio mais injustiçado da história. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Vocês acreditam que Tesla já estava predestinado a ser um engenheiro elétrico? Bom, se é coincidência ou não, eu não posso te confirmar. Mas ele nasceu no dia 10 de julho de 1856, durante uma terrível tempestade de raios. Ironicamente, a lenda diz que a parteira disse que ele seria uma pessoa da escuridão, pois ela considerava a tempestade um sinal ruim. A mãe, é claro, defendeu o filho, afirmando que, na verdade, ele seria uma pessoa da luz. Pelo que podemos ver, a mãe de Tesla estava certa. Dizem que Tesla, durante os seus estudos, não precisava anotar nada porque tinha uma memória fotográfica incrível. Por causa disso, ele conseguia se lembrar exatamente dos conteúdos de livros inteiros que já tinha lido, além das imagens e pequenos detalhes. Na verdade, foram encontradas anotações sobre as suas invenções e ideias. Mas depois de serem analisadas, descobriu-se que esses blocos de notas eram altamente especulativos e não continham nenhum conhecimento científico útil. Ao menos, é isso que dizem por aí. Quando ele morreu em 1943, o governo norte-americano recolheu todos os pertences de Tesla. Algumas coisas foram devolvidas à família, outras foram doadas para o Museu Tesla em Belgrado, capital da Sérvia. Porém, o governo norte-americano ocultou vários documentos que nunca foram divulgados. O que tinha nesses documentos, hein? Até hoje, ninguém conseguiu descobrir. A empresa Tesla, de Elon Musk, é uma empresa automotiva e de armazenamento de energia norte-americana que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho, além de componentes para motores e transmissões para veículos elétricos e produtos à base de baterias. Assim como a empresa que leva o seu nome, Nikola Tesla se preocupava com o consumo de recursos do nosso planeta, tanto que ele defendia desenvolver o uso de combustíveis renováveis e pesquisou métodos de gerar energia pelo solo e pelo ar. Para ele, essas eram algumas alternativas que poderiam substituir o consumo do combustível fóssil. Outra coisa que ele defendia era melhorar a qualidade de vida das pessoas, sem precisar lucrar muito com isso. Ou seja, ele queria levar progresso da ciência para a humanidade, mas não queria ganhar uma fortuna com isso. Por falar em fortuna, por mais louco que possa parecer, Nikola Tesla morreu pobre. Mas isso não seria uma grande injustiça com um grande inventor como ele? Há algumas evidências de que ele poderia ter ganho mais dinheiro se suas patentes tivessem sido melhor asseguradas, ou se ele não tivesse sido explorado por pessoas que se aproveitaram do seu conhecimento. Porém, Tesla nunca se importou muito com dinheiro e muito menos com o aspecto administrativo do seu trabalho. Entretanto, os motivos de Tesla ter morrido pobre não eram só esses. Ele tinha a fama de, digamos assim, rasgar dinheiro. Tesla morava em sofisticados hotéis e enfiava o resto do seu dinheiro em projetos cada vez mais caros e ambiciosos. Na época, ele tinha a reputação de ser despejado de hotéis por falta de pagamento e, às vezes, até mesmo precisava deixar alguns de seus cadernos e invenções como garantia de que ele iria pagar. Além de um péssimo administrador, Tesla também tinha umas manias bem estranhas. Para começar, ele não suportava ficar perto de pérolas. Isso mesmo, pérolas. Aquelas
aquelas encontradas dentro das ostras. Ele se negava até a conversar com mulheres que usavam pérolas. Certa vez, sua secretária foi trabalhar com um colar de pérolas. Tesla ficou incomodado com o colar e pediu para ela voltar para casa. Tudo isso era parte de sua relação peculiar com o estilo e a estética. Quando fotografado, ele levava um bom tempo para se ajustar em seu melhor perfil. Ao longo da vida, Nikola se mostrou ser um homem muito disciplinado e dedicado ao seu trabalho. Alguns acreditam que ele dormia apenas 2 horas por noite, talvez porque não conseguisse dormir tanto tempo ou se forçava a fazer isso. Ele também era obcecado pelo número 3 e usava 18 guardanapos, um número divisível por 3, para limpar os utensílios da sua mesa de jantar antes de comer. Para muitos especialistas, esse comportamento era um sintoma de misofobia, aversão a vermes e sujeira. Será que era por isso que Nikola Tesla sempre usava luvas nos jantares? Bom, além das manias, Tesla acreditava que tinha tido visões. Uma delas ocorreu quando ele estava caminhando no parque com um amigo. Depois de sofrer um colapso nervoso devido à sua constante falta de sono, a história conta que ele teve uma visão do modelo de seu motor elétrico de corrente alternada e começou a desenhá-lo no chão. Outra visão ocorreu anos depois e envolvia seus amados pombos. Ele alegou que estava sozinho em seu quarto de hotel, quando um pombo branco foi vê-lo. Ele foi então cegado por 2 poderosos feixes de luz que lhe comunicaram que ele tinha terminado todo o trabalho de sua vida e morreria em breve. Em sua autobiografia, Tesla contou que, quando criança, tinha alucinações, imagens acompanhadas de flashes fortes de luz que passaram a ser substituídas pelos contornos muito bem definidos de suas invenções, e que essas visões se intensificaram ainda mais quando ele se tornou adulto. Outra característica marcante de Tesla é que ele falava algumas coisas absurdas de vez em quando. Ele fez muitas afirmações sem nexo algum, que nos dias atuais destruiriam a credibilidade de um cientista, pois muitas vezes ele não tinha provas e nem resultados para apoiar suas afirmações. Mesmo assim, parece que ele não era nem um pouco maluco, já que muitas das suas declarações eram relatadas pouco antes de experiências históricas de outros cientistas. Por exemplo, quando Guglielmo Marconi estava se preparando para alguns testes importantes de sinais de rádio, Tesla disse à imprensa que ele já tinha recebido transmissões de rádio que acreditava serem de Marte. Com sua tecnologia, era questão de tempo para conseguir se comunicar com seres de outros planetas. Outros projetos nos quais alegou estar trabalhando incluíam um torpedo que poderia ser recuperado mesmo depois de ser lançado, e um poderoso laser mortal. Outra prova de que Tesla era um gênio e não um maluco foi que ele, de certa forma, imaginou a internet sem fio em 1901. Ele teve a ideia de construir uma torre gigantesca que poderia transmitir quantidades poderosas de energia elétrica e de comunicações sem fios em todo o globo. Na época, ele chegou a pedir $1 milhão de investimento para o projeto, mas o único grande apoiador que conseguiu foi JP Morgan, que lhe ofereceu apenas $150 mil. E ainda queria uma participação nas patentes de Tesla. Apesar do pouco investimento, Tesla começou a trabalhar imediatamente no projeto. Ele comprou lotes de terrenos e contratou operários para construir a sua torre, que consistia em 16 suportes de aço com centenas de metros para dentro da terra. Embora muitas pessoas acreditem que a estrutura falhou porque Tesla não recebeu o financiamento que pediu. Ele aparentemente concluiu os planos delineados na sua patente e produziu um transmissor. O problema foi que o dispositivo não funcionou.
Tesla estava desesperado para corrigi-lo e pediu a Morgan mais dinheiro. Mas o investidor se recusou, pois estava decepcionado com os primeiros resultados. Anos depois da tentativa de inventar a torre, especialistas modernos estudaram o projeto de Tesla. Mas eles não conseguiram descobrir como o dispositivo realizaria os fins previstos. É provável que nenhum dinheiro do mundo teria resultado em um produto final de sucesso, uma vez que Tesla nem sequer tinha uma visão clara do seu projeto. Independente se seu projeto deu certo ou não, é fato que ele já pensou em construir uma internet sem fio, porém, dizem que ele escolheu o caminho errado para colocar seu plano em prática. Por fim, caros amigos, eu quero deixar um fato bem claro para vocês. Muita gente achava que Tesla era o inimigo mortal de Thomas Edison, mas isso não era verdade. Embora eles tenham sido peças importantes no que é chamado de guerra da eletricidade, ou corrente contínua versus corrente alternada, pessoalmente, os dois não tinham nada um contra o outro. A relação entre os dois poderia ser, no máximo, uma rivalidade de negócios, mas eles não eram inimigos. Se você gostou, eu indico estudar mais um pouco sobre esse grande inventor. Nos vemos no próximo vídeo, ok? Um grande abraço, tchau!